Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna. Hoje a gente vai falar sobre um tema super pedido nas nossas redes. A gente abriu algumas votações e a gente viu que o pessoal queria entender um pouquinho sobre ERP no e-commerce. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho do que é esse software, o que ele se propõe fazer, o que ele é, o que ele não é, quais são os principais módulos, as aplicações, para qual empresa faz sentido e percorrer um pouquinho sobre esse mundo que a gente aqui viveu um pouco, mas a gente trouxe um expert para falar aqui. Então, eu estou aqui com o Maicon. Obrigada, Maicon, por estar aqui. De verdade. Show, obrigado, Bruna. É um prazer estar aqui. A gente já trabalhou algumas empreitadas aí, né? Então, bem bacana, é uma honra aqui estar com vocês. Boa, reparem a voz dele de locutor, hein, gente. Vai ficar bom no Spotify sua voz. Aí sim. Eu acho que antes da gente entrar no tema, eu sempre vou nessa linha para as pessoas entenderem de onde você veio, um pouquinho do seu background, eu acho que é importante, porque vai que desperta ali o interesse de alguém em atuar nessa área, os desafios. Eu acho que se você puder falar um pouquinho da sua carreira aí, acho que é legal. Claro, não, com certeza. Bom, trabalho já há 13 anos, né? E toda a carreira só em e-commerce. Comecei na Via Varejo, né? Agora Grupo Casas Bahia. Eu comecei na logística especificamente. Um ano mais ou menos eu fui promovido para a área de tecnologia. Então, atuando especificamente para WMS, TMS, um pouco de saque também. Depois a gente entra um pouco nessa sopa de letrinhas aí. Trabalhei por 2 anos lá. Posteriormente, eu fui para o Buscapé Company, para uma das empresas, né, que era o Brands Club, era um outlet de roupas e tal. Então, trabalhei por mais um ano lá também. Nas mesmas vertentes, então, cuidando também de WMS, RP, transporte, saque, enfim, um pouco de tudo. O carinha da TI. Exatamente. Um pouco de tudo. E aí depois trabalhei por um ano, e aí desde 2014 eu tô no Upseller, né, que é uma empresa de RP, e aí eu iniciei também como especialista de WMS especificamente, mas eu cuidando de tudo um pouco, transporte, saque, e aí praticamente há 3 anos atrás aí eu virei coordenador, né, tanto de implantação quanto de suporte. Então é isso, minha carreira basicamente essa, e como citei, desde os primórdios, só com e-commerce. Não conheço outra coisa que não seja e-commerce, também bacana. Legal, deu para entender que você passou por muitas áreas de negócio para estar agora em Perfeito. tech, né? Exato. É um super diferencial seu. Tem que conhecer do negócio, né? Não tem Sem como você dúvida. implantar um sistema de um porte de ERP sem Exato. entender regra de negócio, o que atende, o que não Exato. atende. Exato. E eu tenho a vivência do lado do usuário também, né? Então eu sei as dores ali, consigo aplicar bastante no dia a dia. Muito legal, muito legal. Vamos lá, então, para a gente entrar um pouquinho no tema. Dentro do e-commerce, assim, primeiro nível, assim, para a galera que não tem essa noção. O ERP, assim, ele é fundamental para o e-commerce? Em que momento? Qual que é a relevância desse software, desse tipo de software, para um e-commerce? Não, sem dúvidas. Primeiro assim, vamos para as letrinhas, né? Então, RP nada mais é do que Enterprise Resource Planning, que nada mais é do que o controle da estratégia ali do sistema da empresa. Então, qual que é a ideia? Dentro de um e-commerce, você pode ter N áreas. A ideia do RP é integrar essas áreas. Então, você tem uma área que faz o controle do sistema financeiro, do fiscal, da própria logística, e às vezes essas áreas não se conversam. Claro, tem que se conversar, mas os sistemas não são integrados. Tá certo. E quais são os problemas disso, né? Você não tem a informação ali em real time, eu preciso procurar pela Bruna do financeiro, pela Joana do fiscal, e faz com que acaba perdendo tempo. E claro, muitas vezes eu citei aqui sistema, mas às vezes você está lançando mesmo dados manuais. E claro, quanto mais dados manuais você faz, mais está suscetível a erros. Então a ideia do RP é mais integrar essas áreas, claro, e uma vez que o dado está disponível para todo mundo tem esse dado. Um exemplo, uma emissão de nota fiscal. Então, eu emiti a nota fiscal às 8 da noite, todo mundo está vendo que eu emiti essa nota e todo mundo já está ciente dela. Quando eu não tenho isso, eu preciso correr atrás das áreas, entender, e aí eu acabo perdendo esse tempo, claro, e a gente sabe que, não só no e-commerce, mas vamos falar aqui do tema, tempo é fundamental, então a gente não pode perder esse time. Perfeito, perfeito. Acho que ficou bastante claro. Então, embora existam N módulos, que a gente vai discorrer um pouquinho Sim. aqui, para o pessoal ter uma noção de profundidade, Claro. é muito no nível da transparência, automação. Então, é certo falar que RP é só para e-commerce grande, RP é para o cara pequeno, RP é para quem? Não, RP é para todos, tem que ser para todos.
Obviamente que existem RPs para cada segmento, para cada porte de cliente, desde o pequenininho, o médio, passando pelo grande, Uhum. mas é importante sim que seja para todos. E um dos pontos que eu vou discorrer aqui é a questão da escalabilidade. Então, sim, você pode começar pequenininho, você precisa ter teu RP, e aí você vai crescendo ali e as áreas já estão integradas. Então, não é necessariamente para o grande, não. O pequenininho é importante, inclusive, que utilize, porque, mais uma vez, você pode começar com Excel da vida, eu controlo aqui tudo no Excel, legal. Mas, óbvio, uma hora esses dados vão se perder, as pessoas precisam se conversar ali, e a ideia do sistema é justamente tirar essas amarras de, enfim, manual ali, tá? Tá, então o RP ele vai pavimentar um caminho de crescimento, mesmo que quem está no Perfeito. e-commerce comece no Excel, para Uhum. ele crescer, inevitavelmente ele vai ter que passar por essa decisão De dessa fato, contratação. de fato, sim. Pode ser que ele não tome essa decisão, mas ele vai sentir as dores de não ter contratado aquele RP naquele momento. Então, sim, mais cedo ou mais tarde isso é necessário. Perfeito. Eu acho que a gente poderia falar já um pouquinho sobre os Claro. módulos. Sim. O que esse Tetris que quer dizer RP? O que está dentro do RP? O Uhum. que é, o que não é? Quais Uhum. os principais módulos que a gente tem? Claro, vamos lá. Eh, Quando a gente fala de RP, existem vários módulos aí, tá? Vou citar, digamos assim, para e-commerce os principais. Então, a gente está falando de gestão de pedido, gestão de estoque, fiscal, financeiro ali, eu posso dizer que são os principais, tá? Tá. Abri um parênteses aqui para falar um pouco mais sobre fiscal especificamente, tá? Porque a gente sabe que no Brasil existem N impostos. Então a gente começa aqui com a sopa de letrinha, ICMS, ST, IPI, PIS, enfim, se eu ficar falando aqui, eu vou ficar um tempo todo. É, e a ideia do RP, controlar a parte fiscal também, é que você esteja compliance, né? Então isso que você esteja apto a, enfim, ficar dentro daquelas regras especificamente, para que você não seja autuado, obviamente, porque você deixou de pagar impostos ou que você está pagando a mais, né? Então, o fiscal especificamente, eu não Uhum. vou dizer que é o principal, mas é um dos principais, justamente para você estar sempre dentro das regras. E o governo ele gosta de lançar algumas regrinhas aí, então vira e mexe tem umas NTs, que é a norma técnica, e os RPs eles têm que estar compliance, porque, mais uma vez, a ANT geralmente eles lançam e falam, ó, em 6 meses a gente lança. E você precisa se ajustar para que daqui a 6 meses esteja tudo certinho. Se não estiver, o problema é que você vai começar a ser autuado. É Então, risco, é uma exposição é um ali. risco total, Praticamente exatamente. uma certeza que vai dar ruim. Exato, exatamente. Então, é importante que você tenha uma ferramenta de RP, um software legal nesse sentido, para que você, claro, não seja atuado e corra riscos desnecessários. Perfeito. Então, para e-commerce ficou claro os módulos. Uhum. Para a contratação de um RP, ele é meio que um Tetris, eu posso escolher os módulos que eu quero. Existe uma customização nesse nível? Você entende ali mais ou menos o parecer e encaixa? Como que isso funciona? Existe. E assim, a ideia é que a empresa, a organização que vai contratar um RP, ela faça os primeiros levantamentos, o que é importante para ela. Por exemplo, eu citei aqui uns 4 principais, mas eu posso contratar, por exemplo, o módulo de RH, junto também com o RP, para fazer todo o controle ali internamente. Ou, de repente, aquele RP não atende à questão do RH, mas ele pode fazer uma integração com o software de RH, CRM, outro exemplo também. Certo. Então, sim, você pode contratar ali os principais, digamos assim, são esses quatro que eu comentei. Então, gestão de estoque, gestão de pedidos, fiscal e financeiro, mas claro, você pode contratar um CRM junto, você pode contratar outros módulos juntos também, até manufatura, dependendo da empresa que você tiver. Eu tive um caso, inclusive, que era uma empresa de e-commerce, mas ela tinha uma parte de manufatura também. Então, sim, é possível contratar ali, digamos que tem um coração, né, do sistema, mas você pode contratar picado, vamos dizer assim também. Entendi, beleza. É a pedido do cliente ali, mais ou menos, Exato, né? exatamente, sim, claro. Tá certo. Uhum. E me explica um pouquinho como que o RP consegue melhorar a eficiência operacional, assim. Uhum. Porque de cara a gente já pensa, puta, vou ter um custo ali, eu vou ter que investir em tecnologia para estar em Sim, compliance, para ter transparência, não sim. ter nenhum furo, nenhuma fraude, enfim, ali, Uhum. profissionalizar de alguma forma. Uhum. Em função desse investimento, Sim. quais são o que ganha-se ali de eficiência operacional com o RP? Vamos lá. Um dos pontos, né, que eu comentei é a questão de você ter os dados em real time. Uhum. Uma vez que você tem esses dados em real time, você deixa, mais uma vez, de ter lançamentos manuais. Você diminui a taxa de erro ali,
Por consequência, você aumenta a tua produtividade, Uhum. que é um ponto bem importante, e claro, a integração entre esses módulos. Além disso, né, é importante que dentro de uma contratação de um RP, a gente esteja falando mais uma vez de escalabilidade também. Eu vou repetir algumas vezes esse termo, porque às vezes você contrata um determinado sistema para aquele seu momento, às vezes, muitas vezes nesse caso, inicial, a gente até espera que isso aconteça, que a empresa cresça rapidamente e às vezes o RP não consegue acompanhar. Você precisa solicitar uma determinada melhoria, um determinado cumprimento de alguma regra, e o RP não atende, ou, dependendo do caso, atende, mas em um tempo muito extenso. Então é importante que já nessa contratação já se veja esses pontos também, justamente para mitigar problemas futuros Uhum. nesse sentido. Então a ideia do RP, mais uma vez, é para integrar as áreas e deixar o máximo possível esses dados disponíveis para todo mundo, para que, no final das contas, a tomada de decisão, seja ela qual for ali, seja rápida também, falando ali de uma questão mais estratégica, né? Maravilha. Eu queria descer um pouquinho mais no nível dos módulos. Claro. Então, você falou lá de talvez, possivelmente, CRM, fiscal, Uhum, financeiro, tributário, sim. gestão de pedido, né, que compreende Uhum, todo o warehouse ali. claro. Você pode explicar um pouquinho mais sobre esses módulos, que eu acho Uhum. que vai ficar mais claro até na minha cabeça também, de que mandala de serviço ali Sim, que a gente está falando. perfeito, muito bem. Então vamos, primeiramente pela gestão de estoque, né? Eu creio que é um dos pontos bem importantes também, porque é aquilo, se você não controlar também bem o seu estoque, você corre alguns riscos. Então, primeiro risco de você ter produto fisicamente, isso é, você tem um produto ali no teu estoque, ele não está disponível no sistema, por consequência, você não está vendendo ele. Então, a gente sabe, falando de e-commerce no geral, logística, enfim, que estoque parado é custo. Perfeito. Então, uma vez que você não está com esse produto devidamente no sistema, você está deixando de vender. Outro problema que eu não sei, talvez seja até um pouco pior, tem pedidos, tem estoque no sistema, porém não existe no físico. Então, você vai acabar gerando Que um é problema tão ruim quanto, né? Que o tão ruim operador quanto. chega lá, não tem nada para coletar. Exato. Então, o cliente tem uma expectativa, ele comprou, ele espera que chegue na casa dele, e de repente, cliente, então, é que a tua peça ela não existe mais. Então, também é um problema que vai te gerar problema ali na questão do saque, do atendimento ao cliente. Então, o controle do estoque ele é importantíssimo nesse sentido, e mais uma vez, tem que estar disponível para todo mundo, porque ele vai afetar no próximo ponto que eu vou citar, que é a gestão de pedidos. Então, uma vez que você tem o teu estoque certinho ali, disponível nos seus canais de venda, por consequência, seus pedidos vão ser, enfim, vão funcionar muito bem. 100% atendidos ali, 100% atendidos, 100% de exato. acurácia. Claro, não tem RP no mundo, tá? Não tem sistema no mundo que controle o físico. Então, por mais que você tenha um RP muito bom, mas você não faz um inventário, que nada mais é do que você contar aquela mercadoria, ver se ela está batendo com o sistema, Uhum. não adianta você ter um sistema perfeito. Então, é importante que você faça a sua lição de casa Se não também de contar para o sistema que o produto está na locação, não tem como ele saber, né? não adianta, exato. Então, na questão da gestão de estoque, é isso. Então, é controlar o estoque e garantir que realmente aquelas suas peças físicas estejam disponíveis e contadas certinhas ali, Hum, de acordo com o Nesse sistema. ponto, acho legal também o pessoal falar, não sei se a galera tem a dimensão, que no controle do estoque tem, enfim, poderia ter um episódio só pra gente falar de controle de estoque. Uhum, uhum. Mas, assim, faz também o controle de validade, do primeiro que Sim, entra, primeiro que sai, ou o último que sim. entra, primeiro que sai. Então, tem uma super robustez ali do controle para aquilo gire da melhor Uhum. maneira, né? Correto. A questão de controle de lote, às vezes, ela está mais associada a um WMS. Mas alguns RPs, eles têm Tá. essa disponibilidade também. E, claro, é importantíssimo você controlar a data de validade do produto para que você não venda produto vencido, né? Que é um risco bem, bem grande aí. Uhum. Então, sim, também tem esse tipo de controle que é bem importante. A gente está falando de data de validade, mas também tem número de série, que é uma questão importante quando a gente está falando sobre eletrônicos. Então, celulares, enfim, tudo que tem aquele número de série também. Certo. Então é isso, na questão de controle de estoque, são pontos bem bacanas de citar. Sim. Já abriu outro pod pra É, gente falar só disso. Então exato. deu pra ter uma boa profundidade do que seria esse módulo, essa caixinha Sim, gestão de estoque. correto. O próximo é a gestão de pedidos, que querendo ou não está associado ali também. Se você não tiver com o teu estoque correto, por consequência, você não vai vender ou vai vender coisa que não existe. A gestão do pedido, a gente trabalha em dois pontos, tá? A primeira, quando eu estou falando de uma venda de um cliente diretamente, então, basicamente, eu acompanhar o pedido da Bruna. Então, a Bruna comprou, ela tem uma data que foi prometida aqui porque ela vai entregar aquele determinado pedido, Uhum. que a empresa vai entregar, melhor dizendo. Então, eu acompanhar.
a Bruna comprou na data tal, então tem 3 dias de logística, vamos supor, mais um dia do transportador. Então, acompanha aquele pedido dela e, por consequência, todos os trackings. O que são esses trackings, né? Que hora que esse pedido entrou no sistema, como que ela pagou, qual a região dela, qual transportadora que esse pedido vai ser entregue, enfim, N dados. A vida do pedido inteiro, exato. Então, eu acompanhar desde o momento que eu integrei esse pedido, separei, faturei, expedi, e o transportador entregou na sua casa, tá? Então, fluxo perfeitinho ali do pedido. E a vida do pedido, por quê? A gente precisa ter rastreabilidade, precisa saber onde está o que aconteceu, Exato. e é uma das propostas de valor do RP. Perfeito. Por isso que tem que ter tantos eventos. Assim. Exatamente. Então, estou fazendo um controle do teu pedido, claro. Aí a gente entra em um outro módulo, que é o saco, atendimento ao cliente, que aí eu faço um pouco mais da gestão do teu pedido, mas o RP ele vai ajudar nesse sentido também. Então, eu citei um exemplo do pedido da Bruna, mas aí, numa gestão operacional ou que seja estratégica, agora eu preciso entender o todo. Então, é importante que você tenha um sistema RP, mais uma vez, em real time. Por quê? Preciso entender quantos pedidos integraram daquela determinada região, qual foi a forma de pagamento, quais itens que eu estou vendendo mais, por consequência, quais itens que eu estou vendendo menos, para tomar algumas decisões no sentido de, cara, faz sentido eu acionar a minha área de compras para eu comprar esse pedido aqui, esse determinado produto, porque está saindo mais. Ao mesmo tempo, eu estou vendo que tem um produto que está ficando encalhado ali, mais uma vez eu volto no tema do estoque parado, é custo para o e-commerce no geral. Então, nesse sentido, ele ajuda na gestão de pedido e no todo também para eu entender meus pontos de melhoria. Então, o que eu consigo fazer ali para melhorar a gestão do pedido como um todo, né? Então, o estoque e a gestão de pedidos ajuda nesse sentido também. Sim, o RP dá todo o subsídio ali para o gestor tomar a melhor decisão. Perfeito. Tanto de compra, recompra, entender com o fornecedor. Perfeito, exatamente. E claro, também os produtos ali de curva A, então aqueles que vendem mais, por consequência os que vendem menos, e claro, a gente sabe que tem alguns produtos que eles têm uma vida ali que às vezes não é tão longa. Então entrou, vendeu, depois o fabricante acaba não tendo mais aquele produto, aquela determinada versão, vamos dizer assim. Deu para entender a parte de módulo de pedido. Interessado dentro de um e-commerce seria a própria área comercial mesmo ali, que usaria esse módulo. Exato. A área de logística, área comercial. Perfeito. E o que mais a gente tem dentro de um RP que a gente poderia falar um pouquinho? O financeiro é um ponto bem bacana também. Por quê? Né? Então, primeiro, financeiro, a gente está falando do dinheiro da empresa. Então, eu preciso saber, por consequência, ali, o fiscal apoia, né? Faturamento da empresa. Então, eu preciso entender o DRE, preciso entender a margem da empresa, onde que a gente está, qual o ponto. Então, mais uma vez, são dados bem importantes ali para eu seguir. Então, contas a pagar, contas a receber. Imagina, eu deixar de pagar algum fornecedor, isso é um risco. Também o contrário, de clientes ou qualquer outro ponto que não me paguem também. Então, eu preciso ter isso bem controlado. Todo esse controle fica Exato, disponível. exatamente. E um ponto que eu queria citar também nesse sentido do financeiro é o Pix, né? Então, o Pix aí, ele foi lançado há 2 anos atrás, mais ou menos. E, mais uma vez, é importante que o RP esteja sempre antenado, vamos dizer assim. Por quê? Chega uma inovação dessa. Pix é uma forma de pagamento rápido entre pessoas físicas e empresas também. Uma vez que chegou, você precisa entender como é que funciona. Você que é de produto sabe bem, fazer toda a parte de produto e implantar essa melhoria para o sistema para que você consiga utilizar essa determinada melhoria também. Tá? Então, o Pix também entra nesse meio, porque é um meio de pagamento e, por consequência, eu preciso ter o controle dele também. Tá? Então, o financeiro ajuda, claro, fazer o controle de contas a receber, contas a pagar e precisa estar sempre antenado ali também nas novidades que tem nessa área em específico. Legal falar das atualizações constantes, porque a gente está, de uma maneira bem indireta, falando do mercado de SaaS, né? Sim. Porque a gente está falando de software as a service, né? Ele precisa estar o tempo inteiro ali sendo atualizado, disponível, modular, estruturado em planos, que é esse nicho que você atua hoje, Exato, exatamente. Assim, RP, a gente está falando de tecnologia. Não tem como você não estar antenado nas coisas que estão acontecendo, seja no mercado, seja, enfim, nas notícias como um todo, que tange a tecnologia, né? Então, não tem como, senão você acaba ficando para trás e aí seus clientes vão, enfim, buscar outras alternativas. Perfeito. Vamos lá aqui para a próxima
etapa aqui, Uhum. vamos falar um pouquinho sobre as aplicações práticas de e-commerce. Tá bom. Como que você entende que o e-commerce pode ajudar na otimização e gestão de estoque, assim, desses ativos? Uhum. Que é um super investimento, né, para quem trabalha no Sim, e-commerce. sim. O RP, nesse sentido, mais uma vez, ele ajuda a você ter todo esse controle. Então, seja de pedido, seja de estoque, do financeiro, enfim, dos pontos que eu já citei aqui. Mais uma vez, o fiscal, a questão do compliance, ele é importantíssimo que tenha. Inclusive, citar um ponto aqui, né, que a Mariana, que teve aqui em um dos podcasts, comentou, que é a LGPD. Então, assim, a LGPD, mais uma vez, ali é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Uhum. Então, seus dados eles precisam estar bem cobertos, né? Eles têm que estar protegidos, melhor dizendo. E o RP ele também vai ajudar nesse sentido. Querendo ou não, ele também é o detentor do dado. Então, além disso, precisa proteger esses dados do cliente, precisa, mais uma vez, sempre estar dentro das normas ali no geral. Então, o RP para o e-commerce, nesse sentido, ele vai ajudar tanto nos controles aqui que eu já citei, como também na questão de proteção de dados, tá? Então, acho que é importante citar isso também. Legal que ele assistiu. Ah, tô sempre Sim. acompanhando. Pô, agora Isso aí. cresceu demais, hein? Você tá louco. Beleza, fez bastante sentido. E sobre também a parte de pedidos. Uhum. Então, eu entendi essa parte de compliance, organização, transparência, mas ele confere produtividade também para uma operação logística? Sim, mas quando a gente fala de operação logística, dependendo do porte do cliente, a gente começa a ir para outro sistema, que a gente fala mais de WMS, tá? Que é o controle da logística em si mesmo. Por quê? Quando a gente está falando de ERP, ele vai controlar a quantidade total de estoque ali, tá? Então, vamos supor, eu tenho 100 canecas no meu estoque, bacana. Então, ele vai ajudar nessa questão de controle de estoque, obviamente a questão de gestão de pedidos também. Quando tu começa a falar de controle de estoque de armazéns um pouco maiores, o RP, claro, ele vai te ajudar nisso, mas você imagina um centro de distribuição com 5, 10 mil metros quadrados, Uhum. com 5, 10 mil posições. O RP ele vai te ajudar nisso, ele vai trazer esses controles também, mas o WMS ele é mais indicado nesse sentido. Perfeito. Porque ele vai A minha controlar... dúvida é justamente isso. Onde termina o RP e onde começa o WMS? Essa fronteira não é clara para mim. Uhum, exato. Qual que é o ponto, tá? Geralmente a gente tem 2 estoques, tá? O RP, a gente fala mais uma vez, do total, então são 100 canecas. O WMS não, eu controlo o físico, tá? Geralmente eles estão associados a porte de cliente, tá? Então eu vou te dar um exemplo. A Bruna tem a Bruna e-commerce e ela tá com 1.000 pedidos por mês e são canecas. Ela consegue controlar numa área aqui, por exemplo, num quarto, numa área um pouco menor, que ela não precisa controlar esses endereços. Então, basicamente, ela sabe que a caneca dela azul está numa determinada posição e que a outra caneca está em outra posição. Então, é tranquilo para ela fazer esse gerenciamento. Agora, quando eu tenho um armazém onde, de repente, eu não tenho só 2 pessoas trabalhando, então é um pouco menor, mais uma vez, o exemplo. Um quarto, eu tenho 2 pessoas. Eu sei que a minha caneca está ali. Agora, quando eu falo de um armazém, aí agora começa a fronteira. Porque fica um pouco mais complexo do RP controlar uma determinada posição, são 5, 10, 20 mil posições, o RP ele não desce nesse nível de controlar endereços, alguns Geograficamente. até... Geograficamente, exato. Entendi. A questão de controle de estoque, ela se faz possível também, mas mais uma vez, eu não tenho ali o físico, onde que é cada posição, cada endereço, e o WMS ele consegue apoiar nesse sentido, tá? Então, a divisão ali basicamente se você é um cliente um pouco menor, o RP ele funciona 100% para você. Quando a gente está falando de clientes com porte um pouco maior, você vai começar a sentir que talvez você precise dar um plus, que é utilizar o WMS, que aí você vai ter que ter um pouco mais de acuracidade. Mais uma vez, um exemplo. A mesma Bruna que tem essas 100 canecas, ela tem a quantidade de pedidos, o que é importante para ela? Maicon, o que é importante para mim é pegar essa caneca, emitir a nota e mandar para o meu transportador. Quero fazer grandes controles além disso. Quando você tem um WMS, não. Você quer controlar o endereçamento, onde está, mais uma vez, a gente citou curva de itens. Então, os itens mais vendáveis eu quero deixar na frente ali do faturamento. Então, você tem essa distinção, porque, mais uma vez, o RP ele vai te ajudar nisso também, mas para uns portos um pouco menores. O WMS ele consegue controlar todo esse galpão, essa estrutura um pouco melhor, digamos assim.
Vivendo e aprendendo, hein? Essa fronteira era muito dúbia para mim. Onde começa um, onde começa o outro. Sim. Enfim, ficou bastante O claro. RP, na verdade, então é um sistema bem completo e que ele tenha várias pernas que podem conciliar com outros sistemas. WMS, RP, o TMS e outros caras aí. Perfeito. Digamos que o RP ele é o core, ele é o coração do negócio. Mas ele faz a ponte com N sistemas, seja o próprio transporte, o TMS, o WMS. Então, sim, ele é o core tanto do gerenciamento de pedidos, de estoque, mas ele atua em várias frentes também, claro. Legal. É isso mesmo. Legal. Como que você entende que o RP ele colabora ali ou é determinante para a experiência de quem compra no e-commerce? Esse é um ponto bem legal. Bom, eu acho que é importantíssimo, né? Acho que é praticamente crucial, porque aquilo, a gente sabe que o cliente ele vai fazer uma compra ali, mais uma vez, ele espera que o mínimo aconteça. O que é o mínimo? Ele compre, foi prometido para ele que vai ser entregue, sei lá, na segunda-feira ele espera que chegue na casa dele. E tem até a gente vê no Instagram e tal, o cliente compra e já vai para a janela, né? Para ver se a mercadoria... já é meu. É meu. Cadê? Cadê? Mas o que aconteceu? Então, nesse sentido, o RP ele vai ajudar para que a experiência seja bacana. Então, como eu citei anteriormente, uma vez que esse pedido integra no sistema, eu vou fazer todo o controle dele, eu sei que a Bruna comprou em determinado período, é importante que eu faça esses entendimentos, porque a Bruna comprou antes, Joana comprou depois, então eu tenho uma data limite ali que ela tem que ser seguida. Algumas premissas são importantes, por exemplo, a Bruna comprou antes, mas ela mora no Acre. A Joana comprou depois, mas ela mora em São Paulo. Então, eu consigo priorizar a Joana, que está aqui perto, já para entregar. A Bruna, que mora no Acre, eu faço isso depois. Mas eu tenho que ter esses controles certinhos aqui, porque cada um tem seus prazos. Se eu não tenho esse controle, vai correr o risco do quê? Eu vou atrasar o pedido da Bruna, que está no Acre, eu vou atrasar o pedido da pessoa que está em São Paulo, então você acaba não tendo esse controle. Então, acho que é importantíssimo na visão de cliente, talvez seja até um pouco transparente para ele, porque se ele compra, chega tudo certinho, tá tudo bem. Mas tem um sistema, um back-office ali por trás que ajudou que esse processo funcionasse direitinho. Então, sim, acho que é importante isso. Não, deu para entender, porque assim, a gente está tão mal acostumado com um super nível de serviço, uma super transparência, ser avisado a cada passo do meu pedido, Correto. que a gente às vezes não realiza o que está por trás de tudo isso, né? É bem, isso é até recente para mim, tipo, o que está por trás de um clique daquela compra, né? Tem N sistemas que estão ali por trás conversando, Perfeito. Se integrando, Sim. e o RP, ele desde o primeiro momento ali, a hora que eu comprei, para eu ter conseguido comprar, o RP me falou que tinha disponibilidade do estoque, né, no primeiro momento. Senão eu não conseguiria nem comprar. Correto, exatamente. Então tinha disponibilidade de estoque. Por consequência, eu vou acompanhar seu pedido, eu vou garantir que ele vai ser entregue no prazo necessário. Você citou bem, né? O que acontece por trás de um e-mail que eu recebi que o pedido está com nota fiscal emitida? Então eu entro lá no meu e-mail, nota fiscal emitida, bacana. Depois disso, o que está por trás de um e-mail que o pedido está com a transportadora? Então, sim, é tudo RP que está ali por trás auxiliando nesse processo também. Eu acho que é legal compartilhar com a galera, alto nível assim de cabeça mesmo, as grandes etapas de um pedido, um ciclo do pedido. Então, então começou ali no site, eu estou navegando, tudo que eu estou vendo ali que está disponível para eu simular um frete, a partir daquilo é porque o RP contou para o front ali, para o site, que tem um estoque, ou fisicamente, ou no fornecedor, ou cross-docking, ou fingido, enfim, tem uma infinidade de tipos de estoque. Sim. O RP já começou ali. Exato. Concluí, coloquei um ou mais produtos na minha sacola. O RP está atuando nesse momento também. Correto. Continuando validando. Exato, que ele querendo ou não está fazendo uma pré-reserva. Eu não posso fazer com que a Bruna já tenha pego as 3 canecas aqui do exemplo, e a Joana tá pegando 2, mas eu só tenho 5. Ok, nesse sentido tá ok, mas eu não posso permitir que ela pegue mais 3, porque eu não tenho mais 3. Eu só tenho 5 peças disponíveis no estoque. Então, eu também estou auxiliando nesse sentido, que eu estou fazendo a pré-reserva para que eu não venda coisa a mais. Então, sim. Beleza. Exato. Coloquei na sacola, próxima etapa, eu vou ali pro checkout e vou resolver meu pagamento. E aí, nesse momento, o RP, de novo, tá validando as opções de pagamento, tá validando se a Bruna pode fazer uma compra, se ela tá na que a gente chama aqui de blacklist, enfim, de uma lista suspeita de fraude. Correto. O que mais que o RP colabora nessa etapa de checkout? Nesse sentido, ele pode fazer uma integração com o gateway de pagamento, que é justamente pegar os dados do cartão, boleto, enfim, a forma que o cliente for fazer o pagamento,
e validar realmente se aquele pagamento, se aquela forma que a pessoa está informando, primeiro, se eu tenho disponível, né? Se eu realmente aceito o Pix, se eu Você realmente fica aceito o validando o boleto. tempo inteiro aquele estoque Vou de alguma fazendo. forma, né? Sim, exatamente. Então, mais uma vez, naquele momento que eu fiz a pré-reserva, enquanto você não finalizou o teu pedido, continua com a pré-reserva. Você finalizou, o teu pedido foi aprovado, legal, agora esse estoque é teu. Quando a gente fala de boleto, que é uma das formas de pagamento, geralmente você tem uns dias ali de compensação. Em alguns casos, um dia, em outros casos, 2 dias. Só que, claro, tem um final de semana ali também. Então, dependendo do caso, se você compra numa sexta, teu pedido vai ser aprovado na segunda ou na terça-feira só, tá? Dependendo de quem for o integrador ali. Por uma dinâmica do banco. Do banco. Exclusivamente, né? Exato, exatamente. Então, nesse sentido, eu vou pré-reservar ali, ninguém mais vai comprar aquela caneca que a Bruna comprou enquanto aquele pagamento não seja aprovado ou reprovado. Se for reprovado, legal, teu pedido é cancelado, então você também tem um registro no seu RP da quantidade de pedidos que estão sendo cancelados, seja de repente por conta de um meio de pagamento ou fraude, pode ocorrer também. Então, o RP ele vai auxiliar nesse sentido para você identificar algumas questões de fraudes também. Então, nessa questão do pagamento, é isso. Então, deixar disponíveis quais são as opções de pagamento que eu tenho, e por consequência, se o teu pagamento foi aprovado, legal, ele vai seguir para os próximos pontos que a gente vai citar. Se não, teu pedido é cancelado e você também tem o registro daquele cancelamento que ocorreu. Perfeito. E aí, a partir disso, se eu me lembro bem, esse pedido aprovado ali, ele vai descer uma ordem para o pessoal ali, ou pessoal, ou fornecedor, começar a produzir aquele pedido ali. Ir na locação, encontrar aquilo ali, né? A gente já falou de alguns aqui, da tal da onda, né? Sim. A onda, que é uma lista de pedidos ali que estão, a gente fala romaneados, acho que romaneados é meio técnico, Sim. que foram separados num local adequado de coleta. Correto. Importante citar nesse sentido, justamente, foi aprovado, um dos fluxos, aquela mercadoria está no seu estoque, o próximo passo é justamente a separação daquele pedido. E aí, claro, é importantíssimo que no físico também eu valide se aquele produto ele está de acordo. Que aí é o olho do operador. Ele vai falar, tem um celular. Existe um celular? Exato, mas o RP ele vai te trazer os dados ali do que é aquele produto. Um exemplo que eu costumo citar, tudo bem que é um pouco mais do WMS, mas para o RP também se aplica, em um dos clientes que eu trabalhei, o que acontecia? Ele tinha um caso que ele tinha 10 peças, o fornecedor mandava para ele 10 peças, de um determinado brinquedo, tá? Um carrinho, vamos dizer. E esses carrinhos, o fornecedor, ele vinha sortido. Então, eu vinha com 10 cores diferentes daquele carrinho. Só que no site, eu vendia esses pedidos pelas cores deles, tá? E aí, o que acontecia? A experiência do cliente. O cliente comprava o teu carrinho azul, só que na hora da entrada, eu recebia sortido. Então, não estava garantindo, o fornecedor mandava carrinhos sortidos, então, dependente da cor. Só que no site, eu vendia aquela cor específica. O cliente comprava o azul, chegava na casa dele o vermelho. Então, pois é. E aí chegava na casa do cliente, voltava todo o processo, reverso, aquela coisa e tal. Por quê? Eu não fiz essa conferência primeiro na entrada, tá? Que o RP, o WMS também auxiliam nesse sentido. E claro, na separação também. E com o RP ele vai te trazer os dados. Olha, o carrinho é vermelho, essa cor. E claro, o físico também te ajuda nesse sentido, tá? Então, e aí a gente citou a questão de um fluxo feliz, vamos dizer assim, na questão de separação. Você citou a questão do estoque fingido. O RP ele vai ajudar nesse sentido também, tá? O que é um estoque fingido? Basicamente eu estou fazendo a venda com base no estoque do meu fornecedor, tá? Então, eu faço uma negociação com o fornecedor, ele fala, ô Bruna, eu vou disponibilizar para você 100 peças, tá? E eu te entrego num prazo de até 10 dias. Legal. Então, no seu site, você já vai colocar que, olha, eu tenho 10 dias de entrega no fornecedor, mais 2 dias do CD e mais um dia do transportador, um exemplo. Então, você já tem todos esses prazos para o cliente está ciente disso. Uma vez que você vendeu aquelas 100 peças ou até menos, isso quem vai ajudar dentro do RP é a área de compras. O RP também tem essa parte de compras. Uma vez que foi feita essas 100 peças de venda, o próximo passo é o fornecedor. Vendi. Ele vai entregar naqueles as 100 peças no dia acordado, nos 10 dias no caso. E a gente fala que dentro da logística vai acontecer um cavalinho de pau. Essa mercadoria ela vai entrar e sair, porque ela já está vendida. Então, é uma forma interessante, inteligente aí que
faz com que você tenha o mínimo de estoque possível, mas você está atendendo o seu cliente ali dentro dos prazos acordados também. Acho que vale um disclaimer desse entrar e sair. Então, Sim. assim, vendi os 100 pedidos ali que o fornecedor reservou de estoque para mim, imediatamente ele sai da operação dele, aquilo gera uma ordem de compra de alguma forma. Sim, O exato. fornecedor entrega no CD desse e-commerce que a gente está falando aqui. Perfeito. Ele já entra empenhado num pedido. É isso. Armazenei, vai direto para a coleta ali, né? Já vai direto para a área de pique em faturamento. Exatamente, que tem uma diferença entre eu comprar, armazenar, deixar disponível essa mercadoria e o cliente compra. Nesse sentido, não. Eu já disponibilizo para o cliente o estoque do fornecedor. Quando o fornecedor entra com esse estoque, eu basicamente já faço esse processo de uma forma mais rápida. É isso. Perfeito. E aí, seguindo no fluxo que a gente estava passando, então a gente passou lá pelo todo o fluxo do site, aprovação de pagamento, caiu no CD, o pessoal está separando. Sim. E aí o RP ele ajuda tanto na verificação virtual e física, que vai ter ali um pouco de auxílio do operador, mas eu entendo que o RP dá todo o subsídio para ele tomar a melhor decisão, mas ainda tem uma parte de validação para ele falar, nossa, o celular está perfeito, será que a embalagem está certa? Será que tem uma avaria? Alguma coisa que não tem como o produto se mostrar ali no sistema de alguma forma, precisa do humano. E aí, para a próxima fase, a gente chega ali, separei tudo, eu preciso faturar. Perfeito. E aí, o que acontece, mais ou menos, ali no faturamento? No faturamento é um ponto bem importante também. Então, basicamente, o que o operador vai fazer, o que se espera que o RP auxilie nesse sentido ele vai bipar aquela determinada etiqueta, aquele pedido que ele coletou. Aí eu tenho uma comunicação entre o RP, uma mensageria que eu posso ter ali no meio do caminho, para enviar para a Cefaz, que é a Secretaria da Fazenda, que é quem vai realizar a validação e aprovação dessa nota fiscal. Essa nota fiscal ela é aprovada, retorna, eu imprimo a nota fiscal para o cliente e o volume, que é que vai acompanhar até a entrega no cliente também. Esse processo ele tem que ser o mais rápido possível. Tá? Na média, isso tem que ocorrer entre 10 e 15 segundos. Tá? Eu já fui em algumas operações com alguns determinados RPs que isso levava, na média, 1 minuto. Tá? Michael, mas 1 minuto não é um tempo... Cada aprovação na Cefaz. Cada aprovação na Cefaz, exato. Michael, 1 minuto não é um tempo bom? Não. Imagina você com uma operação com 1, 2, 3, 5 mil pedidos por dia, tendo que esperar 1 minuto para cada nota que é emitida. Então, o tempo tem que ser o mínimo possível. Obviamente que a gente não consegue tirar o tempo da Cefaz. A Cefaz geralmente é entre 7, 8 até 10 segundos para fazer essa aprovação. Menos que isso é difícil, porque a gente não está falando de cupom fiscal. O cupom fiscal é um pouco diferente. Então, a nota fiscal eletrônica para o e-commerce, ele tem algumas validações, algumas regras, e o tempo dele ali também, claro. Mas é isso. Então, parece simples, mas para eu chegar nesse momento de faturar esse pedido e essa nota sair, que nada mais é do que bipar, sair a nota e acabou, tem um monte de coisa que aconteceu ali antes. Então, todo o planejamento, mais uma vez que eu citei no início do fiscal, se você não parametrizou corretamente os seus impostos, o que você vai fazer? Mais uma vez, pagar imposto a mais ou deixar de pagar imposto, o que, claro, vai te gerar uma grande dor de cabeça no futuro. Então, a ideia uma vez que você parametrizou, e claro, né, mais uma vez, tem algumas questões, a Cefaz ela não é simplesmente nacional, você tem algumas regras estaduais. Então, se você está no estado de Minas, você tem algumas determinadas regras de isenção de imposto, determinadas alíquotas. Se você está em São Paulo, é outra. Se você está em São Paulo, teu e-commerce, se você está enviando para Minas, você tem uma dedução. É uma matriz do capeta. Enfim, é um negócio bem complexo. Mas, claro, você tem que ter uma equipe de fiscal ali que te apoie nesse sentido. O RP ele tem que te dar esses subsídios. E para a operação ali no dia a dia, isso tem que ser transparente. Tão simples quanto bipar aquela determinada etiqueta, aquela ordem que a gente citou e sair uma nota fiscal. Ele é fluido, mas para aquilo acontecer, para aquela requisição ir e voltar com sucesso, tem um mundo de configurações que foram feitas. E mais uma vez, o RP ele tem que auxiliar nesse sentido, ele tem que dar os subsídios, saiu uma norma técnica da Cefaz informando que agora o imposto vai ter ST ou não vai ter ST, aquele determinado pedido, aquele determinado estado. Isso tem que ser feito o quanto antes, para que, mais uma vez, eu fique compliance e não deixe nenhum ponto gerando problemas posteriormente. Né? Então, o RP ele é burro nesse sentido, assim, dele valida conforme configurações, ou ele tem algum nível de inteligência? Você está mandando daqui para Minas e está sem a alíquota X. Não vai rolar. Depende, pode acontecer, tá? Tem alguns RPs que fazem isso, mas, claro, eles são passíveis, você vai colocar essas informações, só que acontece...
vamos dizer que tem uma dobradinha aí entre RP e Cefaz. Por quê? Se o RP não fazer corretamente, a Cefaz não vai aprovar essa nota. Então, você vai saber, a nota vai dar erro ou reprovada. Então, sim, ele consegue mostrar para você uma vez que a Cefaz retorna com erro. E aí, dependendo do erro, você já vai ter o entendimento que precisa ser feito. Um determinado cliente, vamos supor, pessoa jurídica, não está com o seu cadastro correto, então você vai lá, ajusta o cadastro do cliente. Então, digamos que nesse sentido tem uma dobradinha ali. Primeiro, você precisa ter uma equipe de fiscal / compliance apta para entender o que precisa ser feito, mas na pior das hipóteses, se não tiver, a Cefaz ela vai te dedurar. Ela vai falar, faltou tal coisa, o fornecedor, o cliente, enfim, ela vai te falar onde sabe tá. um monte de coisa, mas isso eles sabem. Sabe, exatamente. Isso não passa. Exato. E um ponto de observação, né, Michael? Mas, aconteceu aqui de eu ficar 1 mês ou 2 meses deixando de pagar algum determinado imposto. A Cefaz, a Receita, ela tem até 5 anos... 5 anos? 5 essa eu não anos. sabia, hein? Até 5 anos. Pra te prender. Pra te prender, digamos assim. Então, mais cedo ou mais tarde, ela vai saber. Então, o RP, ele tem a obrigatoriedade de manter esses documentos fiscais por pelo menos 5 anos disponíveis. Mas como o RP, ele deixa só 6 meses, você já está com problema. No mínimo 5 anos. Isso para pessoa jurídica, né, no caso a gente está falando de e-commerce, mas pessoa física é a mesma coisa. Se você fez alguma coisa no teu IR que passou, não caiu na malha fina, eles têm até 5 anos para... Bruna, vamos conversar aqui um pouquinho? Paternidade e imposto, né? O Will fala isso. Exatamente. Pô, muito legal. Sim. E aí, pra gente evoluir, então a gente conseguiu fazer todo o processo, conseguir faturar. Embalei também depois que eu emiti a nota. Sim. Eu vou ali terminar a parte de CD e vou entregar para o transportador. Perfeito. Em que o RP colabora nesse contexto? Nesse momento, existe um documento que se chama NotFis, tá? O NotFis nada mais é do que um documento que vai te falar quais são os pedidos, juntamente com as notas fiscais, que aquele determinado transportador está levando, tá? E o RP, ele tem todos esses dados. Então, XML de nota fiscal, juntamente com produto, peso. No momento que eu faço a minha expedição, eu pego esse documento. NotFis, mas no caso do Correios existe uma outra integração, existem alguns embarcadores que fazem essa ponte também. Eu pego esses dados, envio para esses embarcadores e a partir daí ele pode fazer toda essa gestão, tá? Então, o RP, ele vai até o momento da expedição, mas eu posso integrar, mais uma vez, com outra parte ali, que é um TMS, que também pode fazer esse controle, e outros embarcadores também que podem fazer essa gestão. E a gente está falando do quê? Da porta para fora, vamos dizer assim. Esse embarcador, ele recebe esse NotFis, por consequência, ele vai disponibilizar para o transportador, e aí eu tenho as questões de fazer a entrega na casa do cliente. Putz, deu um problema, o cliente estava ausente, então eu retorno para o RP falando, mais uma vez, o RP ele faz a gestão do pedido, mas não é só até a expedição, eu faço o pós também. Ia perguntar isso. Exato. Não parou por aí. Exato. Liquidei o pedido, ele deu lá o status entregue para o transportador, acabou? De forma alguma. Por quê? Querendo ou não, esse cliente, se tiver algum problema, ele vai ligar no saque e vai perguntar, cadê o meu pedido? Por mais que o e-commerce tenha feito, a loja ali especificamente, tenha feito o papel dela com o RP bonitinho, mas o transportador acabou não entregando, ou o cliente às vezes não estava em casa mesmo, estava ausente, eu preciso ter esse registro. Para quê? Justamente quando o cliente entrar em contato, olha, a gente tentou fazer essa entrega para você no dia tal, mas não tinha ninguém em casa. Ou já foi entregue, aquele teu vizinho de nome tal pegou a mercadoria. Então você tem que ter todos esses dados também. Mais uma vez, o controle do pedido não termina aí. E claro, pode ocorrer de chegar na casa do cliente e falar, putz, comprei com a voltagem errada, então preciso fazer a devolução. Mais uma vez, a gente entra um pouco na parte do saque, né, que é o outro módulo, mas claro, eu preciso registrar isso no RP também. Se houve uma devolução, e aí, mais uma vez, eu tenho todo o controle de pedidos para saber. De 100% dos meus pedidos, quantos foram devolvidos e por que foram devolvidos. Então, eu consigo fazer essa gestão no pós também. E, claro, ela é importantíssima. Certo. Então, todo o nível de detalhe que você teve do nascimento até a tentativa ou sucesso de entrega, você tem no mesmo nível para o retorno. Perfeito, tanto exatamente. De ocorrência, de evento, de transportador, de notas fiscal que precisa emitir de entrada para dar retorno ali no CD. Exato, aí sim, nesse exemplo de uma reversa, de voltar esse estoque pro CD, aí acabou. Aí acabou o RP. Exatamente. Devolvi, a mercadoria entra no CD novamente, e aí eu concluí aquele pedido. Aquele pedido ele foi devolvido, tenho novamente essa mercadoria disponível no meu estoque para ser vendida posteriormente, ou vamos supor, o cliente entendeu que era uma avaria,
faço a avaliação, não, realmente o produto está avariado, e aí podem ocorrer outras coisas que o RP também pode controlar. Exemplo, eu tenho um determinado produto que está ocorrendo muita avaria. Mais uma vez, o RP ele vai te apoiar nesse sentido. Né? Exato. Porque, olha, não faz sentido eu comprar desse fornecedor, essa determinada mercadoria, porque eu estou tendo muita avaria aqui. Então, você vai ter esse subsídio para fazer esse controle. Ao mesmo tempo, eu tenho aqui uma negociação com o meu fornecedor que eu consigo devolver essas avarias para ele já me devolve ou novas mercadorias, ou essas mercadorias já consertadas, digamos assim. E o RP ele vai te ajudar nesse sentido para você, porque você precisa ter essa nota que você está enviando para o fornecedor devolvendo para você, então você tem esses controles também. Caraca, tem uma parte aí que foi nova para mim, muito legal. Sim. Para as empresas que querem contratar um RP, Sim. assim, tentando dar uma dica aqui para os pequenos e-commerces, a gente não é consultoria de grandes e-commerces, né? A gente está falando aqui para aquela área de base. O que essas pequenas empresas ou médias empresas precisam observar na hora de fazer a contratação de um RP? Assim, quais são os principais atributos? O que você dá de dica, assim? Perfeito, tá bom. Assim, vamos lá. Primeiro, você precisa conhecer bem o seu negócio, tá? E existem alguns casos, às vezes que a pessoa ainda não... Primeiro, está começando o e-commerce e às vezes nem sabe muito bem o que ela quer, o que ela precisa. Então, primeiro, entender qual que é o seu negócio, o que é importante para você. É importante salientar que é muito difícil um RP cobrir 100% das necessidades do cliente. Sempre tem um pontinho fora da vírgula ali que precisa ser ajustado. E claro, quando eu digo não cobrir 100%, às vezes é no início, tá? Mas você pode entender ali e cobrir aquele ponto determinado que é necessário, tá? Tem uma observação, porque cobrir 100%, a gente que trabalha com tecnologia de produto, às vezes a pessoa acha que tem que cobrir tudo, mas são tantas customizações que é muito para aquele momento. Muitas variações. E aí tem muitos e-commerces que querem que o sistema se adapte à operação. Exato. Não, cara, o sistema tá ali para escalar, para entregar várias variáveis de alto volume, e para isso não é fazendo customização. Exato. Não, senão a favela não vence. Vira um Frankenstein. Às vezes você remenda tudo, o negócio não fica legal. Exato. Isso volta depois. Sem dúvida. Exato, exatamente. E às vezes, o que acontece também? Dependendo do porte do cliente, pode ter muita rotatividade. Então, a Bruna, que estava no projeto para integrar, ela entendia que era importante aquela determinada customização. Quando chegou uma nova pessoa, ela... Não, mas peraí, isso aqui pra gente não é o momento. E aí você começa a fazer um monte de customização que às vezes não faz sentido. Então, escolhendo um RP, tá? O que eu acho importante fazer? Primeiro, entender do seu negócio para saber o que você vai realmente solicitar, o que é importante para você. Entender se realmente aquele RP ele vai cobrir as suas necessidades. Segundo, tempo de implantação, tá? É muito importante. Entender ali qual que é esse tempo, quais são os dados. Às vezes também eu acho que o RP ele tem que fazer tudo, não. Muita coisa é você que tem que fazer, no sentido de cadastrar os produtos, entender as curvas, deixar tudo cadastrado bonitinho. A questão do fiscal, mais uma vez que eu comentei, então o RP ele consegue te orientar, olha, você precisa fazer determinados cadastros e o tempo é esse. E se você não está ali 100% focado em realmente fazer aquela implantação, aquele entendimento, acaba que você começa a estourar o prazo. Então, o tempo de implantação é importante também. E, mais uma vez, ele vai variar bastante de acordo com o teu porte. Então, clientes menores é um determinado prazo, clientes menores é outro, tá? E, por fim, os dois últimos pontos, suporte disso, tá? Porque, mais uma vez, a gente está falando primeiro do comercial ali, de quero entender como é que funciona, se realmente vai me atender bem, se tem algumas integrações Vou colher frutos disso? Exato. É um retorno ali, exatamente. Né? Se tem algumas determinadas integrações com alguns marketplaces, então é importante fazer essas perguntas iniciais. Depois disso, tempo de implantação. Legal, comprei, implantei. Como que é o suporte? O suporte é 24 horas? Não, tá, mas eu trabalho 24 horas, então de repente você precisa ter um adicional para ter o suporte disso. Qual que é a SLA? A SLA é um ponto importante também, que nada mais é o tempo de você ser atendido naquela determinada solicitação. Então o suporte é um ponto bem importante nesse meio, que às vezes as pessoas esquecem. Então, às vezes não tem contrato, ou não, mas espera aí, você não contratou suporte, você contratou o RP e você contratou a implantação. Daqui em diante você precisa ter um terceiro, e acontece de você ter que precisar contratar um terceiro para fazer um suporte. Então, é importante nesse início de negociação ler as letrinhas miúdas ali para não ter nenhum tipo de surpresa, tá? E por fim, mais uma vez, a gente citou isso uma vez aqui, escalabilidade, tá?
Óbvio, você espera começar ali pequenininho, com o teu RP e tudo mais, mas a gente espera que você cresça e o sistema ele tem que crescer junto com você. E mais uma vez, em alguns casos, a gente citou aqui uns pontos de fiscal, se já não atendeu o fiscal, você vai ter um problema. Financeiro, estou deixando de pagar, estou deixando de receber. Problema, não tenho nem muito o que falar aqui, crítico. E, claro, mais uma vez, questão do crescimento. Olha, eu comecei aqui com 1.000 pedidos por mês e eu já estou chegando na casa dos 10.000. Só que não tá legal para mim a forma que o RP tá atendendo. Eu tô tendo muita coisa manualzinha aqui ainda. Então tem como a gente falar de automatizar outros pontos? Ah, não tenho, vai custar muito alto. Então aí você precisa tomar decisão se você vai trocar de RP. E uma troca de um sistema não é simples. É um negócio bem complexo. Eu ia falar disso. Porque, Ainda assim, mais sendo RP, né? todo mundo tem a dor de trocar de RP, assim, acho que dentro do e-commerce é a maior dor conhecida, né? Tanto que outros softwares de menor porte já são subjugados assim, cara, doeu tanto pra eu trocar de RP, eu não vou trocar não, vai ficar desse jeito. Exato. Porque olha a quantidade de coisas que a pessoa tem que entender. Não que ela vai saber de todas as áreas que estão dentro do RP, mas do business dela, não dá para terceirizar esse trabalho. Exato, exatamente. Então, no momento de escolher um RP, eu julgo todos esses pontos importantes para não ter surpresas posteriores e saber que ali, aquele sistema realmente vai te atender bem. E por bastante tempo. Legal. Você falou do crescimento. Uma dúvida sobre a precificação. Geralmente, assim, uma média assim, da sua experiência. É muito mais custo fixo, custo variável, taxa de sucesso, é percentual de nota. Como o RP, se ele quer que o cliente cresça, então eu imagino que deve ser uma taxa de sucesso, alguma coisa nesse nível. Correto. Assim, tem de tudo um pouco, tá? Tem RPs que cobram por licença, tá? Então, o que é isso? Ah, Bruna, quantas pessoas na sua empresa vão utilizar o sistema? 10 pessoas. Tá bom, a gente vai cobrar R$1.000 por mês de cada licença. Ah, a partir de agora vão ser 50. Tá, eu não vou te cobrar mais R$1.000. Eu diminuo um pouco a cobrança disso. Então não vai ser mais 1.000, vai ser 700. E por aí vai. Quanto mais pessoas, eu diminuo esse custo também. Outras cobram por taxa em cima de pedido. Então, entra 10.000 pedidos. Então, exemplo, de 0 a 1.000 pedidos, eu vou te cobrar 30 centavos por pedido. Tá bom. De 1.000 a 5.000, eu vou te cobrar 50 centavos. Aliás, né, a ideia é diminuir, então eu vou te cobrar 20 centavos. Acima de 10.000, 10 centavos. Um exemplo aqui, não vamos se apegar a valores, tá? Mas eu também posso cobrar em cima de pedido. Há alguns casos que eu cobro em cima de GMV, tá? Então, em cima de valor. Por quê? Eu posso ter uma empresa que tenha 10.000 pedidos, mais um custo médio de R$100. Assim como eu posso ter uma empresa de 1.000 pedidos, mais um preço médio de R$1.000. Então, se eu cobro 10 centavos acima daquele pedido, de repente, por RP não faz sentido. Então, isso varia muito, negociação a negociação, produto a produto. Se você vende, de repente, para B2B, porque eu sei que o complicômetro vai ser maior. Então, assim, varia, cada caso é um caso, tá? Não dá para cravar na pedra qual que é o valor e qual que vai ser. E claro, mais uma vez, a gente citou sobre customizações. De repente, eu posso entender que para você o ideal é que a gente faça uma customização onde a separação seja de uma forma diferente. Não é da forma que você está habituado. Então, olha, é importante falar que a gente vai demorar 1 mês para fazer a implantação e a gente vai ter mais 1 mês para implantar essa melhoria que você solicitou no valor de X mil. Ou, em alguns casos, o que pode acontecer? Eu não cobro o valor de setup. O que é o setup? Aquele valor inicial que eu aporto para fazer a implantação. Mas eu tenho um custo maior por mês. Um incremento. Ao mesmo tempo, não. Eu te cobro um setup maior para eu ter pessoas disponíveis para você ali para fazer aquela implantação e que eu tenho um acompanhamento de perto, e depois as mensalidades são menores. Então, sim, tem de tudo um pouco no mercado. Legal, deu para entender pelo menos 3 formatos aqui, Exato. né, de precificação. Exatamente. Ainda nessa parte de implantar, de entender que pacote é esse, nesse momento também eu preciso entender assim, quais sistemas esse RP está conectado. Porque imagino que se eu não pensar nisso na hora ali que eu estou comprando, implantando, depois pode ser um dificultador e eu ter outros custos também de integrar com outros softwares, que aí já não é mais responsabilidade do RP. Correto, exatamente. Então, mais uma vez, aquele ponto inicial que eu falei sobre escolher um RP. Entenda o que você precisa. Só que é o seguinte, tem RPs que têm essa expertise para você também, que fazem praticamente uma consultoria. Você pode contratar o RP de algumas formas, tá?
De repente você pode chamar uma consultoria especializada que vai fazer todo esse procedimento para você, entender qual que é o melhor RP para você. De repente você não, mas eu não quero contratar uma consultoria, eu mesmo quero fazer esse papel. Ok, esteja ciente e saiba o que você precisa. Se você está começando do zero, é ideal que esse RP te auxilie com os melhores caminhos. Se você já possui um RP e de repente você precisa escalar e aquele RP não está te ajudando, então você já tem os dados um pouco mais formatadinhos. Então, dependendo do RP, ele já pode falar, você trabalha com RP X? Legal, a gente sabe o que você precisa. É esse ponto. Mais fácil de transbordar os É dados. mais fácil, exato. Quando é do zero, é um pouquinho mais complexo, mas basta ali o entendimento do que precisa. E claro, a gente pode falar de marketplace, a gente pode falar de site próprio, então é entender quais são essas plataformas e como que elas serão conectadas. Tá, acho que você já até pincelou o próximo passo que eu ia falar, quais são os principais desafios para implantar um RP. Você já falou tanto módulo, tanto trabalho, que eu já Deve já ser um entendi a desafio dor. gigante, né? Porque é grande. Já entendi essa dor aí, que todo mundo fala, a dor de trocar o RP, porque é complexo, não é um Sim. projeto simples, depende de Exato. N áreas. Não é rápido. Não é rápido, tira esse tesão da galera que acha, você não tá comprando Spotify assinatura, né? Exato. Ah, dá um clique aqui, tá tudo certo. Varia muito. Eu já trabalhei com casos que foram super rápidos, 40 dias por e-commerce médio até para grande. Foi rápido, porque, mais uma vez, eu tinha todo o foco, todo o apoio do cliente nesse sentido. Mas eu tive caso de implantação de 1 ano e meio, assim. De vai e volta, e o que acontece? A pessoa, de repente, estava na empresa, saiu, é outra que assumiu, falou que, de repente, não é aquele momento ideal para fazer aquela troca. E aí, quando começa, a equipe não está focada, e aí o time de RP que tem que ficar fazendo, puxando o cliente. Vamos fazer, é importante para vocês e tal. E pra gente? E pra Terminar gente, logo essa claro. Bíblia. E assim, falando das dores, né? Quais são os principais problemas na hora que você implantar um RP? O sistema no geral, mas vamos falar aqui de RP. Primeiro, a resistência dos usuários. Pessoas, né? Pessoas no geral. A gente tem uma velha máxima que é o seguinte, a pessoa que está utilizando ali o sistema, ela está sempre reclamando. Tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, não tá funcionando. Aí na hora que troca, ela fala, nossa, que saudade daquele sistema Já tava antigo. acostumada. Era tão legal, eu tava acostumado. Então, assim, isso é padrão, tá? Aquele negócio, né, que a gente fala que é a síndrome de Gabriela. Então, não, mas sempre funcionou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vai ser assim para sempre. É um grande problema também. E assim, mais uma vez, o RP, ele visa ajudar todas as áreas. Então, ele visa integrar essas áreas. E qual que é o problema também? Às vezes, eu tenho uma pessoa que ela serve só para pega um relatório e envia para o financeiro. Pega um relatório e envia para o fiscal. Pega um relatório e envia para não sei quem. Quando a gente implanta o RP, eu não preciso mais ter essa pessoa. Agora, o sistema gerencia isso para você. Ele pode fazer um disparo automático, muitas coisas. E aí, às vezes, acontece da pessoa falar, tá, mas o que eu vou fazer agora? Mas o que eu faço com essa determinada pessoa? Gente, a gente pode realocar ela em alguma outra área, algum outro processo ali que faça sentido. E eu já vi isso acontecer. De você ter uma área só para um determinado processo. Uma resistência, né? Exato. Colabora nessa demora que você está falando. Né? Exato, exatamente. A pessoa vendo tipo, a área dela sendo automatizada. Exato, exatamente. Então, é uma grande resistência também nesse sentido. E às vezes, né, a questão, o ponto da inovação. Então, mais uma vez, mas sempre funcionou assim. Parece brincadeira, mas hoje, em pleno 2023, existem empresas que trabalham com disquete. Você vai falar assim, mas não existe mais disquete. Existe. 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 Por quê? Mas funciona. Mas, gente, vocês estão vendo um sistema em preto e em branco. Qual o sentido? Ah, não, mas é que funciona, pra gente tá de bom tamanho. Um caso que eu posso citar aqui também, que aconteceu, era o seguinte. Às vezes as pessoas não fazem as contas corretas. E às vezes isso vem de gestão mesmo, tá? Não tô nem falando do operacional ali do dia a dia. Um exemplo que eu tive era o seguinte. A gente foi visitar uma empresa que ela já estava crescendo ali já, ela estava usando o RP, mas não estava usando o RP de uma forma correta, vamos dizer assim, ela só emitia nota e mandava embora. E o que acontecia? Ela chegou num momento que ela estava com uma quantidade de pedidos bem alta. A gente está falando ali de 10 mil pedidos por dia. E o que acontece? Nesse caso, ele estava imprimindo folhas de sulfite mesmo para fazer aquela separação. Lembra do exemplo que eu dei no início? Uma coisa é você ter uma folha de sulfite para as canequinhas aqui para separar. Outra coisa é para fazer um controle de 10 mil pedidos. E aí, conversando, explicando, né, a gente faz a consultoria, vamos dizer assim, olha,
você está imprimindo 10 mil folhas de sulfite, não faz sentido. A gente tem uma questão de ESG também, né, que é meio ambiente, não tem sentido você imprimir 10 folhas de papel. A gente orienta para você utilizar um WMS nesse sentido. Você vai usar um coletor de dados, vai te garantir a acurácia do estoque, vai garantir que você está bipando o produto correto, no local correto, vai te ajudar nesse sentido. O gestor da empresa virou para mim e falou assim, Maicon, bacana, mas quanto que isso custa? Falei, um coletor, se você for comprar, na época, a gente está falando de $2.000, tá? Cada coletor. Se você for alugar, ficou um pouco mais barato. A quantidade que ele está precisando de coletor ia dar R$2.000 a R$3.000 por mês. O coletor é o leitorzinho que leitor ali, de dados, perfeito. De código de barra, vai identificar ali o produto. Perfeito. Esse gestor olhou para mim e falou assim, Maicon, bacana, mas as folhas de sulfite está mais barato que o coletor. Obrigado. Então, assim... Ele só viu agora, né? Só hoje. Exatamente. Então, tem esse trabalho de explicar, olha, mas não é assim. Mais uma vez, até fica parecendo repetitivo, mas escalabilidade, você vai crescer, vai chegar uma hora que ter o papel aqui, 10 mil, 30, 40 mil folhas, não vai fazer sentido para você mais. Né, de alguma forma. Exatamente. Então, assim, os principais desafios geralmente estão associados à própria adaptabilidade das pessoas em mudança, né? Então, estou na minha zona de conforto, tá tudo certo, tá funcionando. Ah, mas a nota demora 1 minuto, mas não tem problema, tá funcionando. E para ela já se acostumou tanto com aquilo que ela acha que não é mais uma dor. Só que ela não consegue ver, como você citou, à frente. Então, você consegue eliminar papéis, você consegue diminuir esse tempo, gente, em 50%, 60%, 70%, que vai garantir o teu crescimento de uma forma mais rápida também. Então, de dores é isso, as pessoas conseguirem entender que é importante para aquele momento e, claro, fazer as contas corretas ali em questão de crescimento. E ter apoio da diretoria também, né? Perfeito. Porque todo mundo ali... Esteja na mesma página para fazer acontecer, né? É isso. Uhum. E para quem deseja implantar um RP, o que você tem ali de resumão? Assim, a gente falou bastante, sim. Deu para ver todo o ciclo do pedido, entender os módulos, os prós e os contras. Deu para pegar do começo ao fim. Quais seriam, assim, um resumo para quem quer contratar um RP, assim, de dicas que você tem? Muito bem. Então... Resume 12 anos aí, por favor. 12 anos resumido, né? Então... Troca as pessoas primeiro. Isso, entendi. Tira as pessoas... Acontece. Tira as pessoas, para de reclamar do brincadeira. Às vezes acontece. Então a ideia é entender o que é melhor para o seu negócio. Claro, visando hoje, mas pensando no futuro também. Mais uma vez, né, visando em crescimento. Entender aquele RP que você está contratando. Se você tiver outras empresas conhecidas, e a gente sabe no e-commerce, geralmente é um pouco mais afunilado. Então, todo mundo conhece todo mundo, entre aspas, né? Então, se você conseguir ter pessoas que já utilizam aquele software para você ter aquele entendimento de como funciona, quanto tempo que esse software está no mercado, quais são os clientes que ele trabalha atualmente. Então, é importante você ter esse conhecimento ali, o network, vamos dizer assim, em relação a esse RP, para você fazer uma contratação ali segura e sem surpresas, vamos dizer assim. Beleza. Tem que entender do negócio, tem que saber onde está pisando e Exato. não contratar nada de olho fechado. Assim. Exato. Não entendo, não tem problema. Nesse sentido, existem consultorias que podem te apoiar nesse sentido. Então, contrata a consultoria que ela vai também te direcionar para o melhor caminho. Às vezes a pessoa que está empreendendo, ela está numa visão que ela pode tudo, que ela consegue tudo. Não, mas gente, peraí, a gente está falando de um e-commerce. Faturamento, fiscal, pedido, saque. Ah, não, mas eu consigo sozinha. Não, no máximo é eu e mais um estagiário. Não é bem por aí. Então, uma vez que você pensa que vai crescer, vai escalar, e às vezes, como dono do negócio, você acaba segurando muito. Então, sem vaidades, dependendo do caso, não entendo, contrata uma consultoria, que tem consultorias que conseguem te ajudar nesse sentido, ou mesmo o próprio RP consegue te direcionar bem ali também do que é o ideal para você. Beleza. Isso. Eu quero falar um pouquinho de carreira agora, você acha que eu não vou falar disso? Falando um pouquinho de carreira, lógico, deu para entender um pouquinho do seu background, o que é o RP. Legal. Para quem quer entrar nessa carreira, atuar no mesmo setor que você, também trabalhar no e-commerce, que você tem uma supervisão aí de como é que está o setor. Sim. O que você tem de dica aí? O que essa pessoa precisa ter de habilidade técnica, comportamental, para o pessoal que se interessar e poder ir atrás de se desenvolver profissionalmente? Legal, muito bem. Assim, eu acho que o principal ponto é estudar, tá? A gente tá falando de uma questão de tecnologia. Eu citei alguns exemplos aqui. O próprio Pix, questão de Cefaz, questões fiscais.
e em outros pontos que a gente pode citar aqui. Então, assim, tecnologia, estude. Eu não estou falando exatamente de faculdade, de MBA, lógico que são importantes, mas hoje existem N ferramentas aí que estão disponíveis, até uns cursos gratuitos ou coisas mais baratinhas, vamos dizer assim, para que você entenda as tecnologias. No e-commerce, ele é um pouco mais centralizado, vamos dizer assim, você tem algumas regras mais específicas, não é tão fácil você encontrar pessoas que entendam as questões de e-commerce. Olha. Não é tão simples. Vamos dizer que é um nicho, né? Então, quando você quer contratar uma pessoa para suporte de RP ou para área de negócios mesmo, tanto que hoje onde eu trabalho, na minha equipe, a maioria das pessoas, elas vieram de negócio e não de tecnologia especificamente. Então, a Bruna, ela trabalha com logística ou com fiscal ou com alguma coisa assim, e se você tiver aptidão, se você de repente quer mudar de carreira... Os skills ali. Os skills, se tiver os skills, exatamente. Para mudar de área, para ir para a tecnologia, excelente. Por quê? É importante que você tenha a parte prática ali e a questão do sistema a gente consegue associar no dia a dia. Mas, mais uma vez, é importante que você tenha uma base ali, um conhecimento e sempre estar estudando. Ah, mas eu fiz 1 ou 2 cursinhos. Bacana, já ajuda, porque dependendo do caso, o mercado ele é carente dessas pessoas. Eu preciso de pessoas que tenham conhecimento de e-commerce ou de uma determinada área, como eu citei, e para RP, para tecnologia, eu consigo pegar essa pessoa e adaptar ali para o sistema. É mais tranquilo. Claro, depende ali também da pessoa, do momento da carreira que ela tiver. Sim, sim. Muito do negócio, não pode parar de estudar. Sim. Precisa ter uma noção ali, alto nível do API, o que é uma API, o que eu me conecto. Imagino que deve ter N integrações ali no onboard, ali no setup de um RP. E conseguir interpretar para garantir o sucesso desse cliente ali, né? Perfeito. Tem que ter um pouco de habilidade comercial também, não? É uma dúvida, assim, que eu acho que... Quando a gente fala de RP, tem muitos RPs que são gigantes, né? Sim. E os caras têm a própria linguagem, inclusive. Né? Isso é uma coisa que é legal pontuar, né? Então, tem caras que desenvolvem a sua própria linguagem. Para você trabalhar, você tem que trabalhar dentro daquela estrutura, daquela linguagem. É uma outra barreira ainda, né? E aí, por isso, vem até a consultoria, né? A pessoa quer se especializar, talvez, em consultoria para esse tipo de RP. Que esse RP é um mundo bem, bem vasto, Sim, né? Correto. Exatamente. Então, assim... Para RP, existem, enfim, N variedades, vamos dizer assim. Quando você comentou em relação a API e tudo mais, depende. Por quê? O RP ele tem módulos. Então, por exemplo, nem todos os módulos ele vai necessitar exatamente de API. É bacana você ter citado que eu lembrei de mais um ponto que o RP ele pode auxiliar nesse sentido. Integração com o sistema de BI, de Business Intelligence, que basicamente ele vai trazer, mais uma vez, todos os dados da companhia em real time, que vai te ajudar tanto no operacional quanto no estratégico, vamos dizer assim. E nesse sentido, você pode ter skills diferentes. Para API, seria importantíssimo se a gente estiver falando, por exemplo, de integração. Por quê? Você tem um site, mas você precisa integrar com o RP. De que forma? O ideal é que sejam APIs. A gente tem alguns RPs ainda que conectam com FTP, com algumas ferramentas um pouco mais arcaicas, vamos dizer assim, mas os mais modernos, os mais atuais aí já conectam via API. Então, nesse sentido, por exemplo, seria bem legal se fosse com integração. Mas, claro, fiscal. Eu posso, de repente, fazer um fechamento fiscal fora do RP, com uma consultoria que eu tenho, com uma contabilidade específica? Pode também. Então, você pode ter skills diferentes ali. Eu posso ser uma pessoa de compliance, cara, comigo eu vou falar só de regra, independente de e-commerce, mas você pode ter uma pessoa, e essa pessoa ela é bastante visada, que legal, eu conheço do negócio, seja ele fiscal, financeiro, transporte, mas que ela tenha essa abertura do conhecimento da tecnologia. É bem bacana, abre bastante portas, porque eu consigo falar com você do negócio, mas se eu falo para você sobre uma API, você sabe como é que funciona, um GET, um post. Uma viabilidade ali já facilita, Sei, né? bacana. Então você consegue trabalhar em várias pontas nesse sentido. E sobre o RPs, realmente, tem esse ponto que alguns você precisa de alguns certificados em específico. Então, para você atuar como analista de suporte RPX, você precisa ter pelo menos 2 certificações. Para outros, não. Se eu conheço de e-commerce, tenho conhecimento ali de API, alguma coisa nesse sentido, já te ajuda. Então, varia muito. Pessoal, então a gente fica por aqui. Esse episódio
Foi mais uma aula aí sobre ERP no e-commerce, lembrando que a gente super foi solicitado em relação a esse tema aí nas nossas redes sociais. A gente conseguiu trazer um expert, passamos por todas as etapas de um e-commerce, todas as etapas de um ciclo do pedido, deu para entender a relevância desse software dentro do contexto de e-commerce. Também pincelamos algumas dicas de carreira aí, que são infinitas. Queria agradecer mais uma vez sua presença aqui. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Bruna. Foi bem legal. Gostei bastante. Estamos aí. Se o pessoal tiver mais dúvidas posteriormente, estamos aqui para apoiar vocês. Obrigado. Quiser um freela assim de locutor. Fazer um de locutor também, estamos aí. Ele tá dentro. E aí, pessoal, eu quero que vocês comentem, curtam, compartilhem, deixem comentários, deixem dúvidas. Eu vou puxar a orelha aqui do Maicon para ele ajudar a gente a responder. Com certeza. O que ficou em aberto, o que vocês querem saber mais que a gente não passou aqui. A gente está no Instagram, a gente está no TikTok, a gente também está no YouTube. Também temos uma página oficial no LinkedIn, essa é a novidade de hoje. Espero que vocês estejam gostando. Obrigada e até a próxima.